Alô galera goiana, alô galera vilanovense, alô você torcedor da Ponte, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Ponte Preta e Vila Nova se enfrentam na noite desta terça-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Neste vídeo eu vou trazer para vocês informações, dados e também fazer uma análise, falar da minha expectativa para esse duelo lá no interior de São Paulo, logo depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito, se inscreva, ajude a gente a fortalecer esse trabalho, deixe o seu like, é uma maneira de demonstrar carinho, afeto pelo nosso trabalho e fique sempre muito à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é mais do que bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. No Instagram, o perfil é @LuteiMagazine. No WhatsApp, 99402-7562. A Lutei Magazine fica ali, né, ao lado do Centro Comunitário do Balneário, tá bem? Vamos lá, né? Vila Nova e Ponte, Ponte e Vila Nova. Vamos começar trazendo o retrospecto entre as duas equipes. Os dados são do futeboldegoias.com.br. Na história, 28 jogos. A Ponte tem uma ampla vantagem. 4 vitórias do Vila Nova, 12 vitórias da Ponte Preta e 12 empates. 25 gols goianos, 38 gols paulistas. A arbitragem para hoje. Ela é do Rio de Janeiro. Wagner do Nascimento apita o jogo, Thiago Rosa de Oliveira, também do Rio, é o primeiro assistente e o Jean Márcio dos Santos, do Rio Grande do Norte, é o segundo assistente. No VAR, o carioca Felipe Jorge Benet. O Felipe tem um nome invocado, né? Ele que estará no VAR de hoje. Tomara que todos eles façam um bom trabalho. Pensando nas formações, o Vila que não conta com o artilheiro Henrique Almeida, né, e não tem outro centroavante para colocar neste momento na equipe, a tendência é que Luizinho Lopes escalhe a sua equipe num 4-4-2. Então vamos colocar aqui na tela para vocês o provável Vila Nova para hoje. De Denis no gol, Elias na lateral direita, Quinteiro, James e Juan, é a defesa que vem jogando, Ralf e Cristiano os dois volantes, Arilson e o Naninho sendo a novidade no time titular. Naninho que entrou bem, né, nos dois últimos jogos contra o Avaí e contra o Santos. E lá na frente o Juan Christian e o Alisson. Daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre essa movimentação, o que é que a gente pode esperar nessa formação do técnico Luizinho Lopes. Agora vamos trazer aqui a provável escalação da Ponte Preta do técnico Nelsinho Batista, disposta aí em um 4-3-3. A Ponte Preta que experimenta, né, aí uma evolução depois da chegada do Nelsinho Batista. Pedro no gol, que é o Pedro Rocha, o João Gabriel, Sérgio Rafael, Matheus Silva e Igor Inocêncio, essa defesa. Os volantes, o Castro, que já jogou aqui pelo Atlético, o Ramon, que já jogou pelo Vila, e o Elvis, que já jogou pelo Goiás. No ataque, Matheus Regis, ex-Atlético, Dodô, ex-Goiás, e o Gé que esteve cotado para ir para o Santos, esteve cotado até mesmo para vir defender o Atlético na Série A, mas acabou permanecendo na Ponte Preta e hoje enfrenta a equipe do Vila, ele que é um dos referenciais desta equipe do técnico Nelsinho Batista. Bem, vamos projetar, né, este duelo. A Ponte é um time que está crescendo dentro do campeonato. A Ponte ela vem conseguindo evoluir, começou mal, quero até mostrar para vocês aqui um gráfico, né, vamos dizer assim, da Ponte dentro da competição. Em vermelho as derrotas, verde as vitórias, cinza os empates. Vejam como o início da Ponte foi ruim. Ali nas primeiras 7 rodadas a Ponte teve apenas uma vitória, que foi contra o Amazonas. Então, empate com o Coritiba, derrota para o Goiás, veio a vitória contra o Amazonas, depois empate contra o Operário, derrota para o Santos, empate com a Chapecoense, derrota para o Ituano. Foi quando a Ponte trocou de treinador com a chegada do Nelsinho Batista. A partir daí a Ponte conseguiu 4 vitórias contra o CRB, contra o Novo Horizontino, o Ceará e o Mirassol. Vitórias importantes, né?
Mirassol, Ceará, e teve 3 derrotas para o América, para o Botafogo e a última derrota para o Paysandu. Mas a Ponte conseguiu evoluir dentro da tabela de classificação depois da chegada do Nelsinho Batista. Inclusive no último jogo, né, eu vi grande parte desse jogo contra o Paysandu, a Ponte poderia ter se aproximado do G4, mas acabou sendo derrotada e aí ficou mais perto da zona de rebaixamento do que do G4. Já o Vila vive um grande momento dentro da competição, né? 6 jogos de invencibilidade, 4 vitórias e 2 empates, que dão ao Vila hoje a condição de vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos conferir aqui como é que está a tabela da Série B neste momento. A rodada já começou com a vitória do Santos, então o Vila ali ó, em segundo lugar com 28, a Ponte Preta em 13º lugar com 20 pontos. Então, essa é a situação dos dois times. Vamos ver qual é o aproveitamento de cada um deles. A Ponte como mandante e o Vila como visitante. Entre os mandantes, a Ponte está bem ranqueada, 8ª colocada, 16 pontos. Em casa, em 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então, uma campanha boa da Ponte dentro de casa. Já como visitante, a equipe do Vila é a 14ª colocada. O Vila não até tem passado por uma reação, né? Os últimos jogos fora de casa do Vila foram os melhores. Em 7 jogos, 1 vitória, justamente no último jogo contra o Amazonas, 2 empates e 4 derrotas. Vamos ver aqui o aproveitamento do ataque e da defesa dos dois times. O Vila tem o 5º melhor ataque, com 20 gols. A Ponte tem o 8º, com 19. Então são duas equipes que fazem gols, né? Isso dá uma perspectiva de um jogo com gols hoje. Já em termos defensivos, o Vila tem a 12ª defesa, com 17 gols sofridos, e a Ponte Preta tem apenas a 15ª defesa ao lado do Ceará, com 20 gols sofridos. Então a gente observa, são equipes que os ataques funcionam melhor do que as defesas. Os ataques estão na primeira página, as defesas estão na segunda página. Para o jogo de hoje, sem dúvida um duelo difícil para o Vila, a ausência do Henrique Almeida é algo importante neste momento. O Henrique vem sendo o cara decisivo da equipe, enquanto a Ponte, que é muito forte dentro de casa, tem essa chegada do Nelsinho como alguém que conseguiu elevar a competitividade da equipe, e isso faz para o Vila um jogo muito difícil. Eu projeto um jogo extremamente difícil para o Vila Nova na noite dessa terça-feira, lá na cidade de Campinas. Se tiver que dar um leve favoritismo a alguém, e eu dou, é para a Ponte. Eu vejo a Ponte com mais possibilidade de vencer o jogo do que o Vila. Não significa que o Vila já perdeu, de maneira alguma. Apenas se tivesse que fazer um rateio ali, eu daria em torno de 40% de chances para a Ponte vencer, 35% para o empate e 25% para o Vila. Seria mais ou menos por aí a minha divisão para quem possa vencer esse jogo de logo mais lá no estádio Moisés Lucarelli. Eu falei da questão tática, né? O que eu imagino que o Luizinho vai fazer nesse seu 4-4-2. Já tem um desenho aqui azul, né? Vamos utilizá-lo mesmo. Os dois atacantes. Aqui vamos para o Arilson com a 9, o Naninho. Os dois volantes e a defesa. Ofensivamente, né? O que eu imagino que ele vai trabalhar. Aqui está a formação. A linha defensiva, os dois volantes, Naninho e Arilson, os dois atacantes. A tendência é que na posse de bola, penso eu, ele vai tentar abrir os dois homens, e só quero ver quem é que vai fazer esse facão aqui, ó. Se vai ser o Naninho, se vai ser o Arilson, ou se eles vão revezar. Ora vai um, ora vai o outro. Mas eu imagino que ao invés de centralizar um dos atacantes, o Alisson ou o Juan Christian, que pode acontecer, né? No caso, principalmente uma jogada construída pelo lado, o oposto sempre fecha, né? Mas eu imagino que quem vai fazer esse homem centralizado será um desses dois, ou o Naninho ou o Arilson. Na marcação, eu já projeto um Vila marcando provavelmente num 4-5-1. Como é que seria esse 4-5-1? A defesa aqui, o Arilson recompondo por dentro,
ou entre os dois volantes ou pelo lado, o Arilson recompondo por dentro e os dois ponteiros recompondo pelo lado, com o Naninho fazendo a saída de bola. É a maneira que eu imagino que o Vila vai marcar hoje, com os 3 volantes por dentro, os 2 ponteiros por fora, o Naninho lá na frente e um 4-5-1. Tá bem? Vamos ver, né, o momento do jogo, o que é que a gente pode esperar. O Santos venceu o jogo de ontem, né, abriu 4 pontos para o Vila, não tem como o Vila ultrapassar o Santos, mas eu tenho que o Santos não é o alvo do Vila, sabe? O Vila precisa observar bastante, é o quinto colocado, que hoje é o Mirassol, tem 25 pontos. O Vila tem 28, 3 a mais do que o Mirassol. E é ali que o Vila tem que ter o seu foco. Quanto maior a distância para o quinto colocado, mais seguro é a presença no G4. O que vale para o Vila lá no final da competição e para a maioria das equipes é estar no G4. Então, se você abre pontuação para o quinto pode te tirar do G4. O quinto, sexto, sétimo, o primeiro não. O primeiro pode abrir vantagem, mas não pode te tirar do G4. Então, para mim, a missão do Vila, mais do que duelar, que perseguir o Santos, é abrir vantagem para as equipes que estão fora da zona do rebaixamento. Então vamos lá, né, aguardar esse Vila e Ponte Preta logo mais. Depois do jogo eu faço um vídeo para vocês aqui com a minha análise do que foi esse duelo lá no interior de São Paulo. Você, torcedor, fique à vontade para falar aí da sua expectativa, mesmo que ela seja completamente diferente da minha, tá bem? Deixe o seu like se você ainda não deixou e outra vez eu te convido a se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.